era digital chegou para os nossos olhos. Inclusive, 50% da população pode ter miopia até 2050. E também os celulares estão dominando e está sendo um vilão aí para o seu sono. E para conversar comigo, vou receber o Dr. Paulo Ricardo Nocera, que é oftalmologista, e também a Gabriela Rebouças, ela que é neurologista. Quero acolher aqui o Dr. Paulo Ricardo Nocera. Seja muito bem-vindo ao Bem Viver, doutor. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Tarsila. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer recebê-lo. Quero receber também a doutora Gabriela Rebouças. Seja muito bem-vinda ao Bem Viver. Olá, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui, poder compartilhar com você meu conhecimento. E agora também quero acolher você que está acompanhando de todo o Brasil. Inclusive, estamos com sinal digital para mais de 2.200 cidades, incluindo 22 capitais. Começa agora o nosso Bem Viver. E para começar, doutor Ricardo, hoje tanto os jovens quanto os idosos estão muito em frente à tela, muito grudadinho, não é mesmo? E quais são os efeitos que isso causa nos olhos? Bom, os americanos chamam-se de digital strain, né, que é o cansaço visual. Então, o primeiro ponto em relação a essa era digital é exatamente a proximidade dos olhos, do foco dos olhos no iPad, no celular, no computador, etc, etc. Tá? O que acontece, quando você olha para perto, você tem uma musculatura que faz o foco de perto. E essa musculatura é uma musculatura ativa, né? E depois de algum tempo, isso leva a um cansaço. Então, é importante lembrar que o vilão não são as telas, né? O vilão é o tempo que você despende na frente delas. Certo. E esse tempo hoje, ele é muito grande, por isso que causa alguns problemas oftalmológicos, não é mesmo, doutor? A partir de 2 horas por dia, direto, né, você acaba tendo um processo que é a estafa visual. Então, a partir de 2 horas, se você fica direto ali, você já começa a ter a estafa visual. O que a gente sempre considera são os intervalos, né? No momento que você planeja um tempo ali a cada 20, 30, 40 minutos, no máximo ali, fazer um intervalo, olhar para longe, isso já realmente alivia bastante esses sintomas de ressecamento, de cansaço visual, de sensibilidade à luz, de ardência nos olhos. Doutora Gabriela, agora uma pergunta até que muita gente vai se identificar. O cérebro cansado, dor de cabeça, pode ser um sinal de alerta? Sim, é um sinal de alerta, assim, para quem usa bastante tela, não é isso o tema? Nós estávamos falando? A pessoa que utiliza muita tela, ela tem ali um estímulo cerebral exacerbado, então ela libera muita dopamina e libera toda a dopamina que tem lá no cérebro. Então vai acontecer um esgotamento dopaminérgico, isso dá uma sensação de cansaço, de fadiga. E quem tem dor de cabeça vai ali realmente estimular, né? A pessoa que tem entidade da dor de cabeça, da enxaqueca, então pode ali aumentar a frequência da enxaqueca. Pacientes que ficam usando o celular à noite, né? Também atrapalhando o sono, estimula, tem relação com dor de cabeça, com a privação de sono, né? E é isso. Ótimo, doutora. Agora, doutor Paulo, responde por gentileza, em relação às crianças, hoje está tendo um número muito grande de miopia, certo? Porque elas ficam com muito tempo na tela, não tem tanta exposição ao sol. Isso pode acabar mudando o formato do olho? Com certeza. A miopização nas crianças é algo bastante comum hoje em dia, né? E ali você tem 2 situações que podem estar contribuindo, né? A primeira é o excesso das telas mesmo em ambientes fechados, né? E o segundo é exatamente a falta de estímulo fora, em ambientes externos, outdoor, né? Então, a gente sabe que em situações de excesso de luz, por exemplo, durante o dia, você tem uma liberação, como a doutora falou, a tela ela libera muita dopamina cerebral. Mas no caso do olho, que produz também a dopamina, o estímulo luminoso do sol faz com que células da retina produzam dopamina e a dopamina ela faz como se fosse um freio no crescimento do olho.
Então, o que faz a criança miopizar é exatamente o crescimento do olho. Então, no momento que você se expõe a ambientes bem iluminados, né, dias ensolarados, pelo menos 1 a 2 horas por dia, você diminui essa tendência. Importante lembrar que a gente mede a iluminação numa situação chamada lux, tá? Então, dentro de um escritório, claro, a gente vai ter em torno de 300 a 500 lux de iluminação. Num dia ensolarado, nós temos em torno de 100.000 lux, tá? Então, quando a gente fala em iluminação, não é essa iluminação indoor, e sim a iluminação outdoor, ou seja, fora, expor essas crianças fora, né? E tentar diminuir, é claro, o excesso de telas. O ideal mesmo é que até os 4 anos de idade é 0 telas, entendeu? As crianças não devem ser expostas a telas até aos 4 anos. E a partir daí, aos poucos, né? Aos pouquinhos. E o sol é super acessível, né? Então, olha, é de graça. De graça, né? Exatamente. Então, é uma excelente opção, como o doutor comentou. E crianças até 4 anos, então, se possível, 0 tela, viu? Agora, doutora Gabriela, a questão dos adolescentes, essa era digital, está comprometendo também o aprendizado, certo? Sim, muito. Utilizar, primeiro ponto, a atenção. Quem utiliza muito o celular, né, e vê ali as informações do celular, elas são pequenas e rápidas, então você treina o cérebro da forma errada. O cérebro fica destreinado para se manter com a atenção fixa e sustentada. E tudo que se repete no cérebro, o cérebro aprende. Então você fica destreinado para manter a atenção, né? Quem fica utilizando o celular, adolescente, com aquele conteúdo de TikTok, de Instagram, muito rápido. À noite também é muito importante, você usa o celular à noite, ele vai atrapalhar o ciclo circadiano, ou seja, que é o ciclo de sono da gente, a gente produz melatonina às 8 da noite, começa a produzir, e para iniciar a produção é preciso que não tenha luz. O cérebro, se tiver luz, ele não vai produzir o ciclo, a quantidade normal de melatonina, ela faz um pico na madrugada, e às 6 da manhã ela cai para que a gente desperte e o cortisol nos acorde pela manhã. Então, esse ciclo circadiano é atrapalhado por causa da luz do celular, especificamente a luz azul, né? Tem gente que fica usando aqueles óculos amarelos, não sei se vocês já viram, para bloquear. Eu quero usar o celular até 10 da noite, vou bloquear a luz azul para eu produzir a melatonina. E funciona, doutora? Então, parece que funciona. Não sei se tem artigo científico comprovando, mas o que eles testaram aí me parece que funciona. Mas assim, o que funciona mesmo é ter a hora certa para dormir, né? Não ultrapassar as 10 da noite. Daí você vai ter a melatonina garantida. E outro ponto é que a consolidação do aprendizado acontece durante o sono. Então, se ele fica madrugada com o celular, vamos supor que ele estudou de tarde, ele foi para a escola, para consolidar o aprendizado, nós precisamos dormir. Exatamente, o descanso é fundamental, o sono, então evitar telas aí depois das 10 da noite. Agora, doutor Paulo, em relação à melhor idade, passou dos 60 anos, tem algum problema de visão? O celular, ele pode influenciar em relação à catarata, a outras doenças também? Não. Em relação a doenças nos olhos, não. Não. Né? Então, a catarata é um processo natural do próprio envelhecimento. Né? A partir dos 60 anos de idade, em torno de 15% das pessoas já têm catarata, a partir de 70%, 60% e até os 80 anos, 98%. Né? Então, a catarata é um processo do próprio envelhecimento. Agora, as pessoas mais velhas, elas tendem a ter outros problemas aí que se associam à estafa visual em relação às telas, né? Então, a partir dos 45 anos, a pessoa já desenvolve a presbiopia, né? Que é a dificuldade de perto, que todo mundo acaba tendo isso aí, tá? Então, o esforço visual é muito maior. As mulheres, em especial as mulheres pós-menopausadas, elas tendem a ter, devido à queda hormonal, mais olho seco, né? E quando a gente está na frente das telas, a gente pisca 50% menos. Então, se você já tem olho seco, naturalmente, piscando menos, você vai acabar tendo mais sintomatologia, né? Ardência nos olhos, sensação de ressecamento, sensação de areia nos olhos, né? Sensibilidade à luz, etc, etc, tá? E em relação ao uso dessas telas à noite, o que você tem? O problema não é somente a luz em si, mas assim a interação, né? A minha avó tem 98 anos, ela sempre assistiu televisão para dormir, né? Só que a televisão você não interage com ela, né? Então você acaba tendo
essa situação também de interação com as telinhas, e essa interação é que diminui a qualidade do sono, né? E a pessoa acaba indo até mais tarde, não percebe esse tempo que ficou. De repente já viu, ficou 1, 2, 3, 4 horas aí e madrugada dentro. A TV ela causa menos problemas, doutor, ou diferente? É que são contextos diferentes, né? A televisão ela tem uma distância maior, né? Então você acaba tendo um relaxamento muscular maior. A intensidade da luz que chega até nós é menor, tá? E terceiro ponto, você não interage diretamente com a televisão, né? Você assiste, você é um ser passivo ali, né? No celular não, você é um ser ativo, né? Você constantemente está rolando a telinha, procurando sites, etc, né? Agora, um VT bem bacana sobre o óculos. Você usa óculos? Como que tá a sua visão aí? Acompanhe esse VT. Eu sou o óculos. Para de me limpar na camisa. O jeito certo é pé flanela e produto certo. Eu sou o óculos antigo. Para de forçar a visão. O jeito certo é atualizar o grau. Eu sou a lente. Para de escolher só pelo preço. O jeito certo é escolher pelo seu uso. Eu sou o óculos de sol. Para de usar sem proteção UV. O jeito certo é proteger seus olhos. Eu sou o exame de vista. Para de adiar. O jeito certo é cuidar da visão. Eu sou o multifocal. Para de ter medo de mim. O jeito certo é adaptação e orientação. Não fui feito pra ser limpo com camisa. Depois eu fico todo arranhado e você fala que a culpa é da ótica ou da sua lente. Tá comigo há 5 anos e ainda tem a cara de pau de reclamar de dor de cabeça? Já passou da hora de trocar esse óculos. Escurecimento é pra sol, não pra computador. Se você trabalha com telas, escolheu a lente errada. Bem interessante esse vídeo, hein? Então agora você aprendeu como utilizar aí o seu óculos de forma correta. Doutora Gabriela, a questão dos idosos. À noite eles também gostam de mexer no celular até para se manterem ativos, conectados com a família, mas isso acaba prejudicando também, não é mesmo? Insônia, confusão mental, acontece também? Acontece sim. O sono do idoso ele é naturalmente mais curto, né? Tem uma tendência a ter um sono, um avanço, né, do relógio. Ele dorme um pouco mais tarde e acorda mais cedo. Ele também tem uma produção de melatonina menor, né? Ali adequada, às vezes até a gente repõe a melatonina do idoso. E o uso de telas, assim, é para me conectar com a família. Existe um ponto importante. O nosso cérebro, né, ele produz ocitocina. Quando a gente faz olho no olho com outra pessoa, quando a gente se conecta com outra pessoa, quando a gente gosta, né, contato humano. E a ocitocina, ela dá relaxamento, né? Ela diminui a ansiedade. Mas no celular, a gente falando com quem a gente ama, não vai conseguir produzir ocitocina. Tá? Mesmo que você olhe no olho dele da tela, não vai produzir essa conexão humana que acontece, né? Então, assim, eles usam para se conectar com a família, mas acabam utilizando assim, também para, entre aspas, viciados também, igual os adolescentes, né? Então, acontece aquela mesma coisa, o tratamento dopaminérgico, eles já produzem menos melatonina, então aí é que vai produzir menos mesmo, fica lá na hora de produzir às 8 da noite com a luz no olho. Então, são os mesmos cuidados, né? Diminuir o uso, aumentar a conexão com os familiares, fazer atividades ao ar livre, tentar realmente diminuir o uso da tela e dormir antes das 10, até as 10 no máximo. Viu? Até às 10 no máximo, em melhor idade. Agora vamos para um breve intervalo e já voltamos com o nosso Bem Viver. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Voltamos com o Bem Viver e com mais informações para a sua saúde. Agora você vai acompanhar um vídeo de celebridades aí como Luan Santana e Demi Moore. Eles convivem com estrabismo. E olha só, até a miopia aí de Brad Pitt e Johnny Depp, os problemas de visão não escolhem fama, viu, gente? Ícones como David Bowie e Bono Vox do U2 também mostram que condições oculares podem virar marcas registradas. Mas e você? Cuida bem aí da sua visão ou só lembra dela quando a vista está cansada, hein? Agora vamos acompanhar um recado bem importante para cuidar ainda mais da sua saúde.
Atenção, você está sofrendo com dores no corpo, dores no joelho, na coluna, nos ombros? A idade chegou e você começou a acreditar que sentir dor todos os dias é normal? Não é. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold, uma fórmula exclusiva, inovadora e 100% natural, desenvolvida especialmente para auxiliar no combate às dores do corpo e devolver sua qualidade de vida. Ideal para quem sofre com artrite, artrose, fibromialgia, dores articulares, musculares e inflamações em geral. Atua diretamente na inflamação, atacando a causa da dor e não apenas o sintoma. Proporciona alívio rápido, eficaz e seguro. Ligue agora 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. A cúrcuma branca é até 7 vezes mais potente que a cúrcuma convencional. Ela ajuda a reduzir inchaços e inflamações, ajuda a destravar as articulações, melhora a sensação de dormência e rigidez. E com o magnésio a absorção é rápida e o resultado também. Agora imagine acordar e conseguir se movimentar melhor, andar sem dor, levantar da cadeira com mais facilidade, dormir melhor e voltar a fazer coisas simples que você deixou de fazer por causa da dor. Oi, meu nome é Márcia, tenho 52 anos, sou cirurgião dentista, trabalho sentada na mesma posição há muitos anos. Com isso eu sinto fortes dores na minha coluna. Tive contato com a cúrcuma branca com o magnésio da Vitae Gold. Hoje eu trabalho com mais disposição, sem dores e com isso eu indico a cúrcuma branca com o magnésio da Vitae Gold. Ligue agora 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. As 100 primeiras ligações ganham a erva de Santa Maria, também conhecido como Mastruz, totalmente grátis. Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold, o produto 100% natural mais consumido do Brasil. Ligue agora 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Dr. Paulo, a estimativa é que até 2050 metade da população mundial venha a ter miopia. Existe algum colírio especial, alguma forma para frear as crianças? Até 2050 aí, ela vai ocorrer nas pessoas mais jovens hoje, né? Então, o foco principal são as crianças e o início da adolescência, tá? Então, quando você opta pelo uso dos colírios, né? Existe um colírio aqui no país, chamado atropina, que se usa numa dose mais baixa, ela reduz a tendência dessa miopização. Tá? Assim como tem alguns tipos de lentes específicas de óculos, são lentes de desfocamento periférico, que também ajudam a reduzir em torno de 30% a velocidade da miopização. Porém, ainda é o voltar para o básico, é o que a gente falou no início do programa, né? O principal é o exagero às telas, né? E a não exposição ao sol. Tá? Então, nenhum óculos, nenhum colírio vai realmente impedir da pessoa ser míope se ela não seguir o básico, né? Ok? Mas existe sim, é um tratamento que se faz. Não é algo tão confortável para a criança, porque é um colírio que dilata a pupila, então a criança fica com a pupila dilatada e tal, mas e também não impede do avanço, você simplesmente segura um pouco mais, né? Não tende a ser uma alta míope, né? Vamos falar assim. Em geral, funciona antes dos 9 anos de idade, tá? Antes dos 9 anos. Antes dos 9 anos, tá? A partir daí, você já tem um efeito relativo. Ótimo, e até porque essa estimativa é muito alta, né? É muito alta. Em alguns países asiáticos, você chega até 80% da população míope, né? Até 80%? Então, tem leis que obrigam as escolas a expor esses alunos a ambientes abertos, aí, por mais de 2 horas por dia. Olha só, tem que incluir isso aqui no Brasil também. Seria uma boa opção. Né? Doutora Gabriela, a gente falou aqui em frear a questão dos olhos, né? E questão do cérebro, tem algum detox digital? O que dá para ser feito? Tem, esse detox digital existem alguns estudos que falam de detox digital. Detox, por exemplo, paciente com depressão, ansiedade, insônia, fazer em 3 dias, sem tocar em telas. Os estudos mostram tem alguns estudos que mostram o efeito já de melhoria quando a pessoa passa 3 dias fazendo detox de 3 dias. Outra coisa que a gente pode fazer é exercícios, né, para tipo o mindfulness, né, para que melhoram a atenção. Exercício não, é um tipo de meditação. Inclusive eu já fiz até o curso do Mindfulness. Pronto, então o Mindfulness ele é uma técnica de atenção plena
na qual você aprende a estar no presente, né? A gente tem nossos pensamentos, as sensações do corpo, a respiração como âncora. Não é difícil, existem aplicativos que você pode utilizar, né? Existem as meditações guiadas, o body scan, a meditação guiada na cadeira. Então, para adolescentes, para a pessoa que quer fazer, precisa ter aquela iniciativa. Vai ser um dispositivo muito importante para que você realmente mantenha seu nível de atenção, né? Diminua o estresse, né? Você aprende a fazer ali, você pode fazer durante o dia, blocos pequenos de 3 minutos de mindfulness. E ajuda muito no bem-estar, principalmente focar na respiração, no agora. Isso faz toda a diferença, né, doutora? Sim. E existe uma técnica, existe evidência científica, existe MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy. Uma terapia que tem efeito significativo para pacientes com depressão refratária. Então, realmente, assim, a ciência comprova que o estado de atenção plena, né, causa neuroplasticidade, diminui o estresse, a ansiedade, então tem efeito comprovado cientificamente. Ajuda e muito. Agora, doutor Paulo, tem muitos médicos que falam da pausa 20-20-20. Explica para o pessoal de casa como que funciona. Essa é uma técnica que os americanos inventaram, né? O 20-20-20 seria o quê? A cada 20 minutos, você pausa por 20 segundos, olhando a 20 pés, que corresponde a mais ou menos 6 metros. Né? Então, no momento que você está ali no computador, depois de uns 20 minutos, você desvia o que está fazendo e olha a mais de 6 metros durante 20 segundos. Tá? Claro, isso ameniza, né, o processo, mas eu acredito que pausas um pouquinho mais prolongadas aí sejam mais benéficas que isso, tá? Mas ajuda bastante. Vamos dizer assim que é algo palpável para todo mundo e traz algum benefício, sim. Sim, é importante parar, né? Ter essa pausa. Sim, e tem gente que fica o dia todo, às vezes, também na frente do computador e acaba esquecendo. É que a gente esquece que o fato de você estar sentado, né? Você está com uma situação vamos dizer assim, de hábito sedentário, né? Então você, no momento que passa mais do que uma hora sentado, você já começa a ter marcadores inflamatórios no seu organismo. Então o fato de você se levantar, né, e fazer pausas um pouquinho maiores, você faz bem para os seus olhos, mas você também faz bem para o seu organismo, para a sua coluna, para a sua circulação. Então o ganho é geral. Então eu sou mais adepto ao levantar do que só desviar o olhar, né? Eu acho que o ganho é mais geral do que só na visão, ok? Ótimo, doutor. Então fica essa excelente dica. Agora vamos para o nosso quadro Verdade ou Mentira. Vamos desmistificar aqui com o Dr. Paulo e a doutora Gabriela. Eu vou fazer pergunta para os dois, aí vocês falam se é verdade ou mentira e explicam o motivo. Dr. Paulo, comer cenoura realmente faz bem para a vista ou isso é apenas um mito que as mães contavam antigamente? É verdade, né? Mas não somente a cenoura, né? Tudo em excesso pode causar algum tipo de dano ao nosso organismo, né? Então nós temos um caso chamado hipercarotenismo, né? Ou seja, a pessoa come muita cenoura, tem muita vitamina A ali e de repente começa a ter problemas hepáticos, começa a ter uma pigmentação na pele, principalmente nas palmas das mãos, nas plantas dos pés, né? A gente que é mais branquinho acaba tendo mais essa situação. Mas o ideal mesmo é você ter pelo menos 5 cores no prato, né? Que daí você tem os parentes da vitamina A, que são os carotenoides, né? Então o roxo, o laranja, o vermelho, o verde, você tem ali substâncias, às vezes micronutrientes que ajudam os olhos a enxergar melhor. Sim. Não necessariamente somente a cenoura, né? Exato, verdade, portanto. Doutora Gabriela, é verdade que nós só usamos 10% da nossa capacidade cerebral e que as telas estão queimando o resto? Não, a quantidade de capacidade cerebral que a gente utiliza diz que é 10%, mas assim, não tem algo que afirme, né? E esse outro ponto, que o resto está sendo queimado pelas telas, não tem como quantificar esse número. Né? Diz que a gente usa 10%, mas não é que a gente usa 10%, 90% está sendo queimado pelas telas.
muita gente utiliza cada vez mais. Nossa atenção diminui, nossa memória cai, porque a gente passa a dormir pior. Então, aumenta o nível de cortisol. Então, se você quer utilizar, quer performar cerebralmente, você tem que ir realmente cuidar do sono, da alimentação, fazer atividade física, controlar o nível de estresse no trabalho. Né? Então, existe se você precisa de uma suplementação de vitaminas e minerais ali específico, procurar um médico para te orientar, né? Porque às vezes na própria alimentação a gente não consegue. Né? Mas é isso, se você quer performar, ou seja, utilizar a capacidade máxima cerebral sua, você atuar nesses pontos de bem-estar e de autocuidado. Portanto, é mentira. Mentira. Não é absolutamente assim, não. Essa pergunta não é mentira. Ótimo, doutora. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Paulo. Muito obrigada por ter vindo participar conosco, pelos esclarecimentos. Acho que ajudou muita gente que está em casa. Eu que agradeço o convite. Doutora Gabriela, agradeço a sua presença também, a sua participação aqui no Bem Viver. Obrigada pelo convite. Foi uma alegria estar aqui. Alegria toda nossa. Eu gostaria de agradecer também a todos que estiveram presentes, que participaram indiretamente, você que estava acompanhando aí de casa o nosso Bem Viver. Desejo para você um final de semana repleto de bênçãos e até próximo sábado com o nosso Bem Viver.